Para que você entenda bem a questão, é importante um conhecimento inicial. O que é a altura de um triângulo? A altura de um triângulo é um segmento que forma 90 graus com a sua base. Então, esse 20 aqui, ó, é considerado a altura desse triângulo. Pode ser considerado, né? Esse 8 aqui, ó, pode ser considerado a altura desse. E esse 7, apesar dele estar fora do triângulo, né, ele pode ser considerado também como sendo a altura dele. Beleza? Então, para o primeiro triângulo, como a gente quer o valor da área dele, a gente utiliza a fórmula base, que é 18, vezes a altura dividido por 2, ok? Então aqui aparece, ó, a área do primeiro triângulo, então é calculado assim, ó, base vezes altura sobre 2, 18 vezes 20 sobre 2, que é 180 unidades de área, o A. Na segunda figura, pode perceber, a base é 10 e a altura é 8. Então, área igual a base vezes a altura sobre 2, 10 vezes 8 sobre 2, que é 40 unidades de área. Na terceira figura, também, base, que é 6, ó, o 6 é só daqui até aqui, tá? Base 6 vezes a altura 7 sobre 2. Então, 6 vezes 7 sobre 2, que dá 21. É importante entender que na terceira figura, a área que está sendo calculada é realmente só essa aqui, ó. Ó, tá vendo? Que a base é daqui até aqui. E a altura é o 7. Então, esse pedacinho não é calculado. A área 21 é só realmente desse triângulo aqui, tá? Então, vamos lá, amiguinho. Próximo triângulo. No próximo triângulo, nós não dispomos da altura dele, tá ok? Nós dispomos de dois lados e o ângulo do meio. Quando acontece isso, a fórmula que a gente usa para cálculo de área é A vezes B vezes o seno do ângulo sobre 2, de acordo? Então, o A e o B é o 10 e o 14 e o ângulo é 30 graus. Então, como é que ficou? 10 vezes 14 vezes o seno de 30 graus sobre 2. Olha só, 10 vezes 14, 140. Por 2 dá 70. Seno de 30 graus é 1 meio. Então, ficou 70 vezes 1 meio. Então, 70 dividido por 2, no caso, 35 unidades de área. Na próxima figura, temos a mesma situação. Dois lados e o ângulo no meio. Então, novamente, a gente utiliza a fórmula AB, seno do ângulo, sobre 2. Então, olha lá. 8 vezes 10, seno de 45 sobre 2. 8 vezes 10, 80. Dividido por 2, 40. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, olha só. Esse 40 eu divido pelo 2. Então, ficou o quê? 20 raiz de 2 unidades de área. O último é o mais interessante. No último triângulo, nós temos apenas os três lados dele. 2, 3 e 3. Não tem ângulo, não tem nada. Então, quando uma questão fornece para você os três lados de um triângulo e pede a área dele, a fórmula mais interessante de ser utilizada é a fórmula do hierão, que diz o seguinte: a área é igual a raiz de P, P menos A, P menos B, P menos C. Dá até para fazer um rap. Raiz de P, P menos A, P menos B, P menos C. Daí vai, né? Amiguinho, quem que é esse P? O P, ele é caracterizado como semiperímetro de um triângulo, ok? Então é o seguinte, o que é o semiperímetro? Perímetro, tu sabes que é a soma dos lados, né? 2 mais 3 mais 3 é o perímetro dele. Semi quer dizer metade. Então o P simplesmente é 2 mais 3 mais 3 dividido por 2. Tá aqui, ó. O semiperímetro é 4. O Pzinho vale 4. Então a área vai ser o quê? Raiz de P, que é 4. P menos A, então 4 menos 2. P menos B, 4 menos 3. P menos C, 4 menos 3. Então olha só. Ficou raiz quadrada de 4 vezes 2 vezes 1 vezes 1. A matemática permite que eu separe essas quatro raízes. Então ficou raiz de 4, raiz de 2, raiz de 1, raiz de 1. Raiz de 4 é 2. Raiz de 1 é 1, raiz de 1 é 1. Aí não faz diferença na multiplicação. Então a resposta final do nosso último triângulo ficou sendo 2 raiz de 2 unidades de área.